Aviso importante: as mulheres estão proibidas de ler este livro. Portanto, não assista a este vídeo que é a versão audiobook. Obrigada. Leitura do livro O Jardim da Paz. Versão audiobook do autor Rabino Shalom Arush. Realização: canal Marido de Verdade no YouTube. Capítulo 4 – Seja homem. Após estudar os capítulos anteriores, sem comentários, por favor, e, em primeiro lugar, espero que você os tenha entendido e aceitado, e que continue a seguir os conselhos deste livro e receba todas as bênçãos provenientes da Shalom Bait. No entanto, se por algum motivo você sentiu que os conceitos desses capítulos são estranhos, confusos ou impraticáveis, e por isso não pôde aceitá-los, você precisa ler este capítulo atentamente. Causa perdida? Tenho auxiliado casais há muitos anos com a ajuda de Hashem, que me abençoou para que eu encontrasse em nossa sagrada Torá vários ensinamentos para a paz no lar. No geral, essas instruções funcionam maravilhosamente e têm sido eficazes até mesmo para casais que estavam prestes a se divorciar, sem nenhuma esperança de salvar o casamento. Por outro lado, houve casos em que nada do que eu dizia adiantava. Também notei uma recorrência enquanto escrevia O Jardim da Paz. Após terminar cada capítulo, eu dava cópias a homens casados para receber um feedback. A grande maioria gostava e se influenciava pelo que lia. Eles me diziam que as lições dos capítulos haviam mudado sua vida de modo surpreendente. Outros, porém, não aceitavam minhas palavras e continuavam como se não tivessem lido os capítulos. Eles até reclamavam: mas e as mulheres? Por que não algumas instruções para elas? Como elas vão mudar? E a contribuição delas para o casamento? Quando você vai ensinar as mulheres a agir corretamente? Eles não entenderam a mensagem. Por exemplo, um homem me procurou porque tinha problemas com a esposa. Ele me contou que era um bom marido, que ajudava e assim por diante. Ele disse que a mulher não fazia o suficiente. Na opinião dele, todos os problemas do casal eram culpa dela. Enquanto eu escutava, pensei em aconselhá-lo a ler alguns dos capítulos que eu já havia terminado. Eu tinha certeza de que se ele os lesse, enxergaria seus erros. Enquanto eu esperava ele terminar a história, de repente ele apontou os capítulos em cima da minha mesa e disse: "Tem um amigo que recebeu esses capítulos e eu também os li. Acredite, eu faço tudo o que você recomenda, mas não adianta porque a minha esposa tem o jeito dela e não muda." Aquilo me deixou perplexo. Se ele leu os capítulos e ainda achava que a responsabilidade da Shalom Bait está nas mãos da mulher, e ainda espera que ela mude, eu não tinha mais nada a dizer. Eu o abençoei e me despedi, pedindo silenciosamente a Hashem que concedesse algum discernimento àquele homem. A providência divina então fez com que ele fosse para casa e dissesse à esposa, em meu nome, que ela devia mudar seu comportamento. Furiosa, ela ligou e falou com um dos meus secretários, contando o que o marido havia dito e que eu estava com raiva dela e a havia ameaçado. O secretário disse que não sabia da conversa, mas que estava disposto a jurar sobre uma Torá que eu não havia dito essas coisas. Ele disse que todos que me conhecem sabem que eu nunca falo negativamente sobre as mulheres. Se ela quisesse, ele poderia transferir a ligação para que ela falasse diretamente comigo. Eu disse: "Você conhece o seu marido. Como pôde acreditar nele?" Na conversa, ela me contou como ele sempre fazia comentários negativos e a atormentava, uma contradição explícita a todas as regras de Shalom Bait que eu havia escrito nos capítulos, e que ele afirmava ter seguido ao pé da letra. Esse episódio me fez perceber que havia uma minoria que, por algum motivo, não estava entendendo a mensagem deste livro. Sentei-me e fiquei tentando descobrir por quê. O que estava faltando? Após ler os capítulos anteriores, como um marido podia culpar a esposa pelos problemas de Shalom, Hashem me ajudou a entender. Esses maridos não compreendem o papel do homem, dar. O princípio do papel do homem como doador é o suporte principal de todo este livro. Todas as lições e instruções são derivadas desse conceito essencial. É por isso que este livro é direcionado apenas para homens e só ajudará o marido que deseja cumprir seu papel de homem. Ele criou macho e fêmea.
O homem e a mulher são completamente opostos. O homem tem a obrigação de cumprir vários mandamentos que a mulher não precisa cumprir. O papel do homem e o da mulher em casa são muito diferentes. As várias diferenças entre o homem e a mulher nos ensinam que Hashem criou o homem como doador e a mulher como receptora. As lições e as instruções para se alcançar a paz no lar dependem do marido entender e internalizar essa diferença, que sua tarefa como homem é dar e a tarefa da mulher é receber. Assim sendo, ele sabe em que ponto precisa melhorar. Paz no lar depende do marido e da mulher saberem cumprir seus respectivos papéis. Outra diferença entre homens e mulheres é que as mulheres não precisam aprender a ser mulher. Os homens, por outro lado, precisam de muita orientação para aprender a se comportar como homens, já que nesta geração muitos homens perderam suas características masculinas. Essa é a principal causa dos problemas de Shalom Bait. Quando os homens não se comportam como homens, é impossível haver paz no lar. O Zohar compara a relação entre marido e mulher à relação entre o sol e a lua. A lua apenas reflete a luz que recebe do sol, não tem luz própria. Desse modo, a vitalidade da mulher depende da luz espiritual que ela recebe do marido. Quando ele é gentil e compreensivo, ela brilha. Quando ele é crítico e mesquinho, ela sofre em uma nuvem escura de tristeza. O comportamento e o estado de espírito da mulher dependem do marido. Este livro foi escrito somente para homens porque que seria impossível me dirigir aos dois gêneros de uma só vez. Por exemplo, não se pode escrever um livro sobre educação infantil dirigido a crianças e professores. O papel do professor é diferente do da criança. Ao estudar o Jardim da Paz, o marido pode aprender quais são suas falhas, em que ele não está cumprindo seu papel de homem e corrigir esses erros. O marido sério, disposto a aplicar cada detalhe destes ensinamentos, verá como este livro é um guia abrangente para a paz no lar. Ele aprenderá a assumir a responsabilidade e não terá mais reclamações contra a esposa. Quando o homem toma a iniciativa e começa a dar sem esperar receber, ele logo alcança paz e harmonia conjugal. Comece a agir como homem. Para os maridos que não entenderam a mensagem do primeiro manuscrito deste livro, pensei em uma nova estratégia. Disse a eles para esquecer todos os conceitos que eles tinham ouvido de mim ou lido no livro até aquele momento. Eles precisavam concentrar todos os seus esforços e orações em uma coisa: tornar-se homem. Então expliquei o que eu queria dizer com tornar-se homem. A ideia deu certo. Deixe-me explicar o que significa ser homem. O homem dá. Ele mima os outros, escuta os outros, presta atenção nos outros, adia seus planos em nome dos outros. Ele é perdoador, não busca reverência, não quer se beneficiar com os outros, apoia os outros e tem empatia pelos outros. O homem consegue aceitar humilhação com amor, e pode também aceitar reclamações e acusações sem ficar ofendido ou na defensiva. Para internalizar todas essas características, devemos rezar. Enquanto o homem não tiver vontade de ser generoso e fazer os outros felizes, as instruções deste livro serão difíceis de serem seguidas, porque irão contra sua natureza. Dizer aos maridos femininos para agirem como homens ajudou bastante. Eles começaram a mudar. As esposas, que geralmente estavam desesperadas e seguras de que o divórcio era a única solução, testemunharam que esses homens estavam passando transições maravilhosas. Mais uma vez, o homem dá, a mulher recebe. Essa é uma regra da criação. O homem deve dar à esposa respeito e atenção, deve ser compassivo, perdoador e capaz de lidar com as dificuldades da vida. Ele deve ser sempre iluminador, feliz e sorridente, e nunca deve dizer, ela me ofendeu, porque um homem não deve ficar ofendido. Quando o homem se sente ofendido, significa que ele quer honra, e isso é um traço feminino. O verdadeiro homem aceita humilhação e continua sendo generoso com quem o humilhou. O verdadeiro homem não espera nada da esposa. Ele não precisa de seu respeito e atenção. Quando o marido pergunta, por que ela não me respeita, entende, apoia. Ele está querendo tudo o que uma mulher deseja receber. O marido que quer receber se comporta como uma mulher. Nesse sentido, os sábios disseram,
os olhos dela se levantam a você e os seus olhos se levantam a Hashem. A mulher recebe do marido e o marido deve receber de Hashem. Alguns maridos dizem: eu não peço muito, apenas um sorriso ou uma palavra gentil. Não quero uma montanha de elogios ou expressões exageradas de amor. Gostaria apenas que ela mostrasse algum tipo de dedicação. Isso me daria motivação para ser generoso. Se ela é sarcástica ou indiferente, não sorri nem me dá nenhuma atenção positiva, fico sem vontade de fazer as coisas para ela. Não importa o quão pouco ele queira receber, o desejo de receber é feminino e não há esperança de Shalom Bait para um casal assim. As mulheres não suportam homens que se ofendem com facilidade. Quem tem essa característica deve rezar: Mestre do Universo, tenha piedade e me ajude a ser homem. Que eu não deseje honra. Eu me ofendo porque quero ser honrado. Ajude-me a abandonar esse traço feminino. Enquanto o homem desejar ser recipiente em vez de doador, não poderá ter um bom relacionamento com a esposa. As instruções para a paz no lar são métodos de doação. Os conceitos, em primeiro lugar, sem comentários, e a mulher é um espelho, giram em torno do ato de dar. A lição do, em primeiro lugar, é claramente sobre doação. Quando o marido coloca os desejos da esposa acima dos seus e lhe dá prioridade sobre tudo e todos, ele é generoso de maneira contundente. Ele abre mão de seus desejos, tempo, dinheiro e honra para fazer a mulher feliz. Com isso, ele demonstra que ela é a coisa mais importante de sua vida. A lição do sem comentários também é sobre doação. Comentários diminuem a dignidade da mulher, fazem ela se sentir inadequada e lhe tiram a autoconfiança. Amor e elogios, por outro lado, aumentam sua autoestima, felicidade e vitalidade. O marido que quer fazer a mulher feliz a ilumina com a luz dos elogios sinceros enquanto a afasta da escuridão das críticas. O verdadeiro homem dá porque faz parte de sua natureza, e não com segundas intenções. Ele não espera receber respeito e favores da esposa porque é generoso. Ele quer dar. O homem que acha injusto dar à mulher sem receber nada em troca é afetado por características femininas. As lições do capítulo do espelho explicam o ato de dar em outra perspectiva. Se o homem sabe que a esposa é um espelho, ele entende que os defeitos que ele enxerga nela estão presentes nele. Se ele quer que ela mude, deve melhorar a si mesmo. Ele sabe que não faz sentido comentar ou tentar mudá-la com palavras. Comentários mostram falta de sensibilidade e emuna, e prejudicam a autoestima da mulher. Cada comentário é uma tentativa de mudar as coisas de uma maneira não conduzida por Hashem. O homem que tem emuna sabe que se ele quer mudar alguma coisa, precisa rezar por isso, esforçar-se para melhorar e esperar. A mudança acontecerá quando Hashem decidir que está na hora certa. A seguinte história ilustra como o comportamento do marido determina o comportamento da esposa. Um rico avarento procurou seu rabino dizendo que gostaria que a esposa morresse. Chocado, o rabino disse: Dias nos livre. Por quê? O homem relatou sua longa história de sofrimento. Ele contou como a esposa Eva cruel, como ela o humilhava, atormentava e maltratava, e o rabino teve de concordar. Pela descrição, aquele homem estava mesmo vivendo com um monstro e não uma esposa. Quando ele terminou a história, repetiu seu pedido para que o rabino o ajudasse, de alguma maneira, a fazer a esposa morrer. Ele disse que simplesmente não conseguia mais continuar vivendo assim. O rabino perguntou por que ele não podia pedir o divórcio e viver feliz sozinho. O homem respondeu que o divórcio não seria suficiente. Ele não conseguiria relaxar até ver a esposa no túmulo, já que ela o havia atormentado tanto. Ele não teria paz enquanto soubesse que a mulher ainda está neste mundo. O rabino pediu ao rico avarento que lhe desse alguns dias para pensar e que depois voltasse a contatá-lo. Quando o homem saiu, o rabino pediu assistência a Hashem, que o iluminou e o fez entender que devia haver alguma falha naquele marido responsável por levar sua mulher a agir de maneira tão cruel. O rabino decidiu mandar um de seus alunos à casa do homem para descobrir o problema.
O rabino mandou um de seus alunos vestido como um mendigo à casa do rico com a instrução de entrar e procurar alguma coisa em comum. O estudante conseguiu entrar quando o homem não estava. Ele escutou a mulher chorando e xingando o marido, esse avarento. Ele me deixa aqui sem nenhum centavo e sai para trabalhar. Se ao menos ele me dissesse alguma gentileza, mas até com palavras ele é mesquinho. Vou fazê-lo sofrer quando ele voltar. Assim eu não serei a única a sofrer. O estudante voltou e contou ao rabino o que tinha escutado. O rabino, com uma nova perspectiva sobre a situação, teve uma ideia. Ele chamou o rico para vê-lo novamente. Claro, rabino. Você tem alguma solução para mim? Tenho. Segundo o Talmud, a punição por uma promessa não cumprida é que o homem enterrará a esposa. Para a maioria das pessoas isso seria um castigo, mas no seu caso será o fim dos seus problemas. Você só precisa fazer uma promessa que não irá cumprir e sua mulher morrerá. O homem gostou da ideia. Tudo bem, que promessa devo fazer? Bom, não temos uma mikve aqui na cidade. Por que não prometer uma grande mikve, construída de acordo com as mais rigorosas especificações, com todo luxo e conforto? Isso lhe custaria uma fortuna. Não faça a mikve e ela morrerá. Pode ser. Mas quanto tempo isso vai levar? Talvez Hashem me dê alguns anos para cumprir uma promessa tão grande. Não tenho força para esperar tanto. Não aguento mais a crueldade da minha esposa. Não se preocupe. Você terá a promessa aqui na minha presença e na de 2 outras testemunhas, o que a tornará impossível de ser anulada. Isso, além de ser Hashem saber que você não tem a intenção de cumprir a promessa, significa que você receberá a punição rapidamente. Dê-me uma data, rabino. Não vou aguentar essa pressão. Está bem. Se você fizer a promessa hoje, ela morrerá em 3 semanas. Isso contenta o avarento. Com o coração cheio de alegria ele prometeu, diante do rabino e 2 outras pessoas, construir uma grande mikve, o suficiente para atender a toda a comunidade e construída segundo as mais rigorosas especificações rabinicas. Espere um minuto, disse o rabino. Há mais uma coisa que eu quero que você faça. E claro. O quê? Como sua esposa tem tão pouco tempo para viver, quero que você faça o maior esforço possível para tornar agradáveis suas últimas semanas neste mundo. Compre o que ela quiser, dê a ela bastante dinheiro para gastar, elogie-a e trate-a muito bem em geral. O que você tem a perder? Quando ela morrer, o dinheiro volta para você. Quanto aos elogios, o que importa? Logo ela irá partir e você terá paz. Sem problema, rabino. Farei tudo isso com alegria. A ideia de que logo estarei livre dela me dá tanta felicidade que não terei dificuldade em alterar meu comportamento para fazê-la feliz. 2 semanas depois, o homem invadiu o escritório do rabino com lágrimas nos olhos. Rabino, por favor, quero anular minha promessa. O rabino olhou para ele e disse solenemente, como assim? Fizemos essa promessa de uma maneira que é impossível anular. Por que você quer anulá-la? Não quer mais que sua esposa morra? Exatamente. Não quero que ela morra. Desde que fiz a promessa e cumpri o que você me pediu, esforçar-me para fazê-la feliz, ela mudou completamente. Ela me ama, cuida de mim e até reza por mim. Ela se tornou um anjo. Percebi como ela é uma boa esposa e eu não quero perdê-la. Bom, agora não podemos anular a promessa. Se você não quer que ela morra, sua única opção é cumprir a promessa. Você terá de construir a mikve exatamente como prometeu, com todos os detalhes. Sem opção, o rico avarento começou naquele dia a organizar a construção da mikve e, dali em diante, viveu com amor e harmonia ao lado da esposa. Caro leitor, quero que você entenda. Se você cumpre seu papel de marido adequadamente, não há razão para não ter um relacionamento conjugal tranquilo e bem-sucedido. Apenas lembre que você precisa ser homem. Às vezes alguns casais me procuram, mas eu acabo conversando com 2 mulheres. Não posso fazer as pazes entre 2 mulheres no que deveria ser uma relação homem-mulher. O marido diz, ela deveria dar o primeiro passo e corrigir seu comportamento.
E ela responde: não, é ele que precisa mudar. Não há solução em situações assim, a não ser que o marido aprenda a ser homem. Isso explica o que diz o Talmud, TB, Tratados de Kiddushim 82b. Feliz é aquele que tem filhos homens, e infeliz é aquele cujos filhos são femininos. É um mérito ter filhos que se comportam como homem e não como mulher. O fenômeno de os homens perderem suas características masculinas deriva-se da violação da santidade pessoal. Quando os homens desejam prazer sexual e satisfação, ou seja, quando querem receber, perdem sua verdadeira potência masculina, que é o seu poder de dar. Isso os leva a adquirir outros traços femininos como buscar respeito, atenção, empatia, etc. Quando o marido viola sua santidade pessoal e cobiça a esposa, ele troca de lugar com ela e fica na posição de receber. Isso só pode torná-lo fraco e infeliz. Para maiores discussões sobre este assunto, veja o capítulo Frente a Frente. Concluindo, podemos dizer que há 3 tipos de marido. 1. O marido que é realmente homem. Com apenas uma leitura deste livro, esse tipo de marido aprenderá o que precisa e estará disposto a colocar os princípios em prática. Ele já é generoso, então o resto virá naturalmente. 2. O marido que tem características femininas, sabe disso e quer mudar. Este livro servirá como um guia abrangente. Se esse marido estuda, revisa uma vez ao mês e tenta cumprir tudo o que está escrito, ele certamente merecerá se tornar homem e alcançará Shalom Bait duradoura. 3. O marido que tem características femininas tão fortes que não consegue desistir de nada, inclusive do seu desejo de receber. Este livro não vai ajudar até que ele perceba como está distante do ideal e comece a rezar todo dia para que Hashem o ajude a ser homem novamente. A área mais importante a ser trabalhada é sua santidade pessoal, a mitzvah mais importante do homem. Ele deve começar a estudar, rezar e ficar longe de cobiça sexual dentro e fora de casa, como veremos mais adiante no capítulo 6. Lembrete: todos, até mesmo os maridos realmente masculinos, devem revisar este livro pelo menos uma vez por mês. Eu mesmo já revisei essas ideias inúmeras vezes e tenho rezado bastante para seguir cada princípio. Mesmo hoje, sendo um avô de barba branca, nenhum dia se passa sem que eu reze para ter Shalom Bait, sentir todas as necessidades da minha esposa, não recusar nada a ela e não fazer comentários. Todas essas coisas devem ser revisadas e devemos rezar por elas constantemente. Eu abençoo todo marido que assumir a tarefa de estudar este livro diligentemente e revisá-lo pelo menos uma vez por mês. Que vocês tenham o mérito de ter a verdadeira paz no lar, filhos virtuosos, felicidade, riquezas e tudo de bom neste mundo e no próximo. Amém.